Salmo 128. Foi o fechamento. Trabalhamos no mês de maio, mês da família. Fizemos o fechamento no domingo passado, mas eu senti de Deus partilhar novamente o Salmo 128 com vocês. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo muito precioso. Quem escreveu esse salmo, e eu quero seguir essa linha de pensamento dos estudiosos, foi Salomão. Salomão escreveu também o Salmo 127, o salmo que antecede o Salmo 128. Segundo os teólogos, minha querida esposa, eles chamam isso de unidade literária entre o Salmo 127 e o Salmo 128. E é interessante que esse Salmo 128 faz parte de um dos 15 salmos de romagem, ou de romaria, ou de peregrinação. O que é que acontece, irmã Márcia? O povo de Israel, eles saíam então das suas cidades, das suas nações, irmão Jefferson, e iam até Jerusalém para adorar o Senhor. E eles usavam muitos salmos, irmão Zé, para entoar no caminho. E é interessante, irmã Ró, minha querida irmã Liette, que esse salmo em si, tanto o 127 quanto o Salmo 128, trata da família. O Salmo 127 começa, a irmã Márcia trabalhou muito bem, dizendo no verso 1 que se o Senhor não edificar a casa, Carol, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não, então, vigiar a cidade, guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então ele deixa claro, o salmista, que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, centro da nossa família, o centro do nosso lar. E aí ele dá continuidade no Salmo 128, falando que existe uma grande possibilidade do homem ser feliz. E aqui ele deixa claro, não só feliz, irmã Lenita, mas ele diz, muito feliz. É a tradução da palavra bem-aventurança para o hebraico, ou do hebraico para o português, que traz esse sentido, irmã Márcia, de muito feliz. E a felicidade aqui, Davi, não é uma felicidade passageira, momentânea, mas é uma felicidade, irmã Edileia, ou Ediene, ou Ed, duradoura, permanente. E é interessante, Jó, que a própria palavra diz, o próprio Senhor nos diz, por meio da sua palavra, Josivaldo, que a sua alegria é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa. Que coisa maravilhosa, Val. E aqui nós temos princípios para alcançar este benefício. E é o que nós vamos ver nessa noite. E olha só, o desenrolar daqueles que seguem esse princípio. Olha só o benefício que há na sua vida, na sua família, no seu lar. Então vamos fazer a leitura, depois a gente vai destrinchar, então, estes versos. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. E durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Bom, eu vou dividir da seguinte forma este salmo. O verso 1, feliz é aquele que teme ao Senhor. E aqui vamos encontrar dois princípios fundamentais para ser feliz. O verso 2 e 4, o resultado daquele que teme a Deus, ao Senhor.
E o verso 5 a 6, a oração, né, o pedido de bênção que o salmista faz, invocando sobre a vida dos seus irmãos. Bom, queridos, percebam que o salmista deixa claro que existe sim a possibilidade de ser feliz. E muito feliz, Júnior. Mas também ele elenca para essa verdade 2 princípios fundamentais que nós devemos viver. Então ele diz: bem-aventurado é aquele que, primeiro princípio, teme ao Senhor. A primeira coisa, se eu quero ser muito feliz, ser bem sucedido no meu lar, na minha casa, enquanto esposo, minha irmã, se a senhora quer ser bem sucedida na sua casa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, você precisa temer a Deus. Eu preciso temer a Deus. A primeira verdade, primeiro mandamento, primeiro princípio que nós encontramos aqui é o temor a Deus. E o que é então o temor a Deus, Sheila? Nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e se submeter então à sua vontade. Ter esse respeito profundo por Deus. Bom, amor respeitoso, amor e respeito, amor e submissão, amor e rendição. Isso é de suma importância para nós. Queridos, o mandamento é claro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Precisamos nos submeter a esta verdade. O Senhor Jesus também deixa claro em Mateus, irmã Nalva, capítulo 6, verso 33, que diz: buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus tem que ser, Marcos, a primazia da nossa vida. Nós devemos amá-lo, mas amá-lo de todo o nosso coração. Amá-lo a ponto, irmã Sônia, de respeitá-lo. E a maior demonstração de amor que temos para com Deus, irmã Gal, irmã Dagoberto, é a obediência a Ele, a sujeição a Ele, a sua palavra. Quando eu obedeço a Deus, eu revelo o amor que eu tenho para com Ele. Não adianta você falar, eu amo a Deus, é meras palavras. E nós não podemos simplesmente viver de meras palavras. A palavra tem o poder de transpassar os nossos corações. Diz o provérbio, né, o ditado por aí, que uma palavra dita não volta atrás. É como a flecha que lança-se e não tem como mais buscar a flecha. É como a bala que sai da arma fora, não tem como mais você pegar a bala. Assim uma palavra. Mas não adianta simplesmente você falar, não adianta simplesmente você expressar por meio da sua voz, porque Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E é necessário, irmã Antônia, que a gente vive, irmã Carmecil, essa verdade pérola, que a gente ame a Deus na prática, que a gente ame a Deus aplicando a sua verdade no nosso viver diário, sujeito a Ele, submisso a Ele. Você quer ser feliz? Você quer ser muito feliz? Ame a Deus de todo o seu coração e obedeça a sua palavra. Não tem amém não, Soval aqui, é? Queridos irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É tão sério que ficou registrado. O Senhor Jesus falou e João registrou isso. Queridos, está lá no capítulo 14, no verso 23. Se alguém me ama, Jesus falou, o Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A ideia de guardar é a ideia de obedecer. A ideia de guardar é a ideia de aplicar magno no nosso viver diário. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. É muito sério que eu vou te falar agora. Guarda isso, pastor, eu já ouvi isso desde quando eu me converti. Ouça mais uma vez, mas guarde e aplique essa verdade no seu coração, no seu viver diário. Guarde no coração e aplique essa verdade, melhor dizendo, no seu viver diário. Quando você obedece a Deus,
você revela o seu amor para com Ele. Mas coisas extraordinárias acontecem quando você se sujeita a Ele. Deus abre a janela dos céus e te abençoa de maneira poderosa. E te contempla com a alegria dEle. E você se torna essa pessoa feliz, muito feliz. Não uma felicidade momentânea, mas uma felicidade duradoura, permanente, para a glória de Deus Pai. Quer ser feliz? Tema a Deus. Tema ao Senhor. Uma segunda verdade que o salmista deixa claro, Salomão deixa claro aqui, queridos, é que não só temer a Deus, mas também andar. Ele usa o verbo andar. Temos que andar nos seus caminhos. E como assim andar? Fazer a sua vontade. Você quer ser muito feliz? Você precisa fazer a vontade de Deus. Não podemos mais ser conduzidos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Jesus falou, se a gente quer ter uma vida, a gente precisa perder a nossa, para achar essa nova vida. Jesus falou para sermos seus discípulos, para seguirmos a Ele, para termos de fato essa excelência da nova vida. Ele diz, e Lucas registrou isso, no capítulo 9, verso 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A autonegação, precisamos ter essa autonegação, não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não mais o meu desejo, mas o desejo de Deus. Não mais os meus sonhos, mas o sonho de Deus para a minha vida. É isso que a gente precisa trabalhar na nossa mente, irmão Gerson. Eu preciso obedecer, eu preciso fazer a vontade do Senhor para ser muito feliz e desfrutar das suas maravilhas. Não adianta. É por isso que muita gente está buscando em coisas materiais, em sonhos, em projetos aqui na terra, a sua felicidade. Queridos, ter não é pecado. O pecado é você colocar isso como o centro da sua vida, como o centro da sua felicidade. Vai ser uma felicidade passageira. Quer ver uma coisa? Você queria tanto uma coisa, um bem, não sei que bem você queria, mas você ficou tão feliz quando conquistou esse bem. Mas cadê sua alegria? Passou, já foi, evaporou, sumiu, porque você já conquistou. Não tem mais graça para você, não tem mais sentido para você. Você agora quer outra coisa, quer buscar a felicidade em outra coisa, quer colocar o seu coração em outra coisa. Mas, meus irmãos, meu querido, minha querida irmã, não adianta. Quando a gente coloca o nosso coração nas coisas deste mundo, nós não encontramos de fato aquilo que queremos encontrar, que só encontramos em Deus uma alegria genuína, uma paz de espírito, a verdadeira bênção que traz contentamento para nós, que somente o Senhor Jesus pode nos dar. E para isso a gente precisa temê-lo e andar nos seus caminhos, fazer aquilo que Ele quer. Lembra quando o Senhor Jesus falou para seus discípulos, e João registrou no capítulo 15, no verso 14, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês precisam fazer o que eu mando. Ou seja, quer ser feliz, quer ter alegria verdadeira, vocês precisam andar na vontade de Deus. E Paulo deixa claro, Letícia, Jorge, Romanos capítulo 12, no verso 2, no finalzinho do verso, ele diz que a vontade de Deus ela é boa. E por que a gente não busca a vontade de Deus? Se a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, por que a gente vai para a direita? Por que a gente vai para a esquerda? Por que a gente faz questão de satisfazer o desejo da nossa carne? Cabecinha dura. A gente apanha, parece que não aprende. A alegria verdadeira só está em Jesus. Mas para isso a gente precisa temer a Ele e se submeter à sua vontade, trilhar
andar nos seus caminhos, andar nesse caminho, é que vai de fato gerar a verdadeira alegria para nós, no nosso lar, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. É em Cristo Jesus, não há alegria fora nele, e se houver, é momentânea, é passageira, não é a verdadeira alegria. E aí vem o desenrolar. Verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás. A bênção daquele que teme a Deus vai repercutir na sua vida. O trabalho aqui, queridos irmãos, nós sabemos que é uma bênção de Deus. Desde o início, lá em Gênesis, vimos que o trabalho era leve. Na verdade, Deus, ele abençoou o homem no jardim para cultivar e guardar. Capítulo 2, verso 15. Porque Deus deu tudo ao homem. Se você pegar do capítulo 1, do verso 28, até o verso 30, você vai ver que o Senhor deu a ele o mantimento. Verso 29, o versículo final, a parte final. Verso 30, também o versículo final. Perceba que Deus deu o mantimento para que ele viesse a sobreviver, tanto ele quanto Eva. Só que depois vem a queda. O homem pecou. E no capítulo 3, no verso 17, há a consequência. Maldita é a terra por causa de você, Adão, porque você pecou, você errou, você falhou. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Verso 19: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Perceba o quanto ficou difícil para nós. Mas o trabalho é bênção de Deus. E nós não podemos nos acomodar. Eu já falei aqui uma vez, eu quero repetir, para que fique gravado também na memória dos homens, dos maridos. É a nossa responsabilidade, é a nossa missão, manter a nossa casa, o nosso lar. Precisamos trabalhar arduamente para manter a nossa família, para cuidar da nossa família, para sustentar a nossa família, para prover para a nossa família. Nós sabemos que o pecado trouxe danos. Infelizmente, né, desde quando o pecado entrou no mundo, que a família vem sofrendo a sanção, o prejuízo, os danos do pecado, porque o pecado trouxe a morte. E aí agora, não só o homem precisa trabalhar, mas a mulher. Para quê? Para agregar valores, para que a gente consiga criar os nossos filhos da melhor forma possível. E agora a mulher deixa o ideal de Deus, que é cuidar da família, do lar, da casa, para agora ir para o mercado do trabalho. Agora pensa aí, o homem tem uma missão de manter seu lar, sua casa. A mulher também tem essa missão de cuidar do seu lar, da sua casa. O mantimento é com o homem, só que agora, na necessidade, a mulher vai para o mercado de trabalho, só que quando voltam os dois para casa, a mulher continua trabalhando e o homem atrofia no sofá da casa, na cama, com controle remoto na mão. E aqui, queridos irmãos, já que a nossa esposa foi penalizada nesse processo, a gente precisa repensar. Se elas saíram então para nos ajudar, na volta também a gente precisa ajudar elas. Pegou? Saímos para trabalhar, é a nossa missão, para manter a nossa casa. Na necessidade, a esposa sai também. Só que quando voltam os dois, ela continua trabalhando. E a gente vai para o nosso descanso. Tá certo? Só que, se é justo que ela saia para nos ajudar, é justo quando a gente volte, a gente ajude elas. Amém, amém, maridos? Então ajude, coopere, some. Eu tive uma experiência maravilhosa agora na saída de Jaque. Eu sempre ajudei, sempre cooperei. Só que, queridos irmãos, como Deus falou no meu coração, é muito pouco para o que você faz.
Você não quer que Jaque participe com você, que vá com você para o culto de oração de doutrina? Que esteja lá noiteiro, também pregando o evangelho? Que esteja com você também lá no grupo familiar? Ajude, vai aliviar a tensão para ela, e você vai ter ela do seu ladinho, do jeito que você quer. Aí eu, tá bom, papai. Eu entendi o recado. E comecei. Hoje, fiquei muito feliz e honrado. Há 12, 13 anos atrás, ela me ensinou a fazer uma lasanha. E foi a melhor que eu já comi na minha vida, modéstia à parte. Ela não tocou em nada, ela só foi me orientando do lado. Bom, queimou embaixo, irmãos, queimou. Mas não foi culpa minha, foi o fogo que queimou. E eu fiz uma surpresa para ela, fiz uma lasanha no sábado. E quando ela chegou, eu mostrei para ela essa surpresa. Amanhã, você vai comer do meu almoço. Quem preparou foi eu. Feliz da vida. E eu fiquei muito feliz, porque ficou gostosa, não foi, meu amor? Segundo ela, também gostei. Gente, que alegria é de servir em casa. Que alegria é de saber que a gente pode cooperar, contribuir. Eu sei que a gente está com essa missão de trabalhar fora, mas vamos pensar nessa ajuda coletiva. O que é que você pode fazer? O que é que você pode colaborar, meu irmão? Perceba que quando nós nos submetemos a Deus em amor, em obediência, em sujeição, andamos na sua palavra, no seu caminho, na sua verdade, a alegria do Senhor nos toma. E a gente faz esse movimento em direção um ao outro para somar, abençoar, colaborar, ser um instrumento poderoso para abençoar a vida do outro. Eu falei para ela, eu vou lhe ajudar mais. Pode ter certeza disso. Vou lhe ajudar mais. E é interessante que, por meio do trabalho, a gente vai comer. Se submetendo à vontade de Deus, seremos felizes fazendo aquilo que a gente faz. E tudo que a gente for fazer, vai dar certo para a glória de Deus. Vai dar certo, está aqui, né? E tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Por isso, queridos homens, meus irmãos, não esqueça do seu papel. Não podemos esquecer do nosso papel enquanto líderes do nosso lar, da nossa casa, onde nós devemos amar as nossas esposas, devemos suprir a necessidade do nosso lar, trabalhar arduamente para assim ser uma bênção para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos e, de fato, ser feliz e tudo que a gente for fazer em Cristo e para Cristo, seremos abençoados. Vai dar tudo certo, para a glória de Deus Pai. Quando nós nos submetemos também, e aí eu falo dos maridos aqui, há uma consequência maravilhosa, poderosa, benéfica para a vida das nossas esposas. O salmista diz o seguinte, verso 3, tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Gente, um homem feliz, tomado da presença de Deus, vai impactar a esposa. A esposa vai estar no seu ambiente de trabalho, tá certo? E aqui ele está falando do lar, o ideal de Deus, a casa, lá no interior, nesse seu ambiente de trabalho, desenvolvendo suas atividades, cuidando da sua família, cuidando da casa, cuidando do almoço, cuidando das roupas, ajeitando uma coisa aqui e acolá, pensando no marido, pensando nos filhos. E essa mulher, ela é comparada, né, à videira frutífera, ou seja, alguém que vai dar muitos frutos, alguém que vai florescer de forma maravilhosa no seu lar. Aquela mulher sábia que edifica a sua casa, de Provérbios 14, aquela mulher cheia do Espírito Santo, aquela mulher temente a Deus, aquela mulher que vai ser contagiada com a alegria do seu esposo, né? O mesmo temor que o esposo tem, ela também será impactada, contagiada, a ponto de estar na sua casa, feliz em estar fazendo as coisas, servindo a sua família, servindo ao seu esposo, servindo aos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Ela vai frutificar como a videira. Assim também os seus filhos como rebento, né? Como brotos, frutos, né? Ele compara os filhos
como a oliveira. E aí, a ideia de os filhos estar à roda da mesa, né? Sabe, aquela alegria contagiar toda a sua família, seus filhos estar à sua volta, estar partilhando de um momento maravilhoso de comunhão, de estar inserido nesse projeto maravilhoso, onde a alegria do Senhor está contagiando o marido, a esposa e os filhos. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, que ele doutrinou o filho. Mas Deus foi trabalhando de uma forma tão especial no coração do filho, que ele chegou com 5 anos de idade. Pai, eu quero ler a Bíblia toda em um ano, como é que faz? E aí o pai deu a direção para ele e falou, você precisa ler 3 capítulos por dia. De segunda a sexta, 3 capítulos, e do sábado e domingo você vai ler 4 capítulos. Você vai conseguir. 365 dias. Você vai conseguir. E ele foi ampliando, pai, eu quero agora ler a Bíblia mais de uma vez ao ano. Como é que faz? Basta você aumentar ainda mais a leitura. Com 11 anos de idade, o menino leu a Bíblia 11 vezes. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Gente, quando o esposo está engajado com o Senhor, no processo de relacionamento, de intimidade, de comunhão, sujeito a Ele, há um impacto na vida da esposa. A esposa também vai junto. E aí vai o marido, vai a esposa, vai o pai, vai a mãe, o filho também vai junto. Engajado também. E aí, ó, a mesa, nesse lugar de comunhão, de unidade, de relacionamento, de interação, de partilhar. Eu vi o testemunho de outro irmão falando que chegou em casa e convidou os filhos, pai, vamos... O pai chamando, perdão, filhos, vão brincar de videogame. E os filhos, não, pai. Bora brincar de gincana da Bíblia. E ele olhou assim, ficou assim, pasmo, porque ele não esperava que os filhos iam convidar ele para brincar de gincana da Bíblia. Eu quero brincar desse jogo. Esse jogo é interessante mais para a gente do que, de fato, jogar no videogame. E olha só o empático, querido, que é na vida dos filhos, quando nós evidenciamos essa verdade. E é tanto que ele deixa claro no verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui o homem fala do homem especificamente. O verso 1 fala, aquele que teme ao Senhor, envolvendo os homens e as mulheres, os pais e os filhos. Mas esse verso 4 é para os homens. E nós precisamos temer ao Senhor para sermos abençoados. Não só com alegria, mas também com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e por meio da nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, e aqui eu também quero incluir minhas queridas irmãs, temam a Deus, se sujeitem a Ele, ame ao Senhor de todo o coração e viva para o louvor da sua glória. E aí ele conclui orando. Ó Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os teus dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. Ele ora e pede a bênção do Senhor sobre a vida deste homem que teme a Deus, desta mulher que teme a Deus, e que eles vejam, ele usa 2 vezes o verso 5 e o verso 6, o verbo, ele é redundante. Ele usa o verbo ver. Veja a prosperidade sobre o povo, contemple a prosperidade sobre o povo, e vejam também no verso 6, né, a bênção da multiplicação, da posteridade dos seus filhos. Vai ver seus filhos, e por meio de seus filhos, vai ver seus netos. Então a bênção vem sobre o povo, a bênção vem sobre os filhos e os netos, e assim sucessivamente, e você vai contemplar, porque o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, recebe do Senhor longevidade, vida e paz para o louvor da glória dEle. E é isso que nós devemos fazer e viver para a exaltação do seu santo nome. Capítulo 3 de Provérbios fala sobre isso, verso 1 e 2. Gosto muito de usar esses 2 versos para aqueles que estão comemorando mais um ano de vida.
filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Olha, se sujeite aos meus ensinos, não esqueça dele. E o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Para aqueles que não esquecem dos mandamentos do Senhor, para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, para aqueles que temem a Deus, o ama de todo o coração, que se sujeita à sua palavra, à sua verdade, à sua vontade, aqueles que andam no seu caminho, serão ricamente abençoados pelo Senhor. Bênção da prosperidade do trabalho. Tudo que fizer, e fizer para a glória de Deus, vai dar tudo certo. Porque vai estar na direção do Senhor, na condução do Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sua esposa vai ser abençoada. Minha irmã, você será abençoada, se você também se submeter à vontade de Deus. Meu querido irmão, irmã, filhos, vocês também serão abençoados. Próspero no lar. Aqueles que temem a Deus receberão bênção sem medida, longevidade, vida e paz. Verão a bênção sobre a vida do povo, do seu próximo. Verão a bênção também sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, e assim sucessivamente, para a glória de Deus Pai. Então, se submetam, ame ao Senhor, e verás a verdadeira alegria vir sobre a sua vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?